todos. Esta é a questão 18 que ocorreu no teste ANPAD, edição de fevereiro de 2017, prova de raciocínio quantitativo. A questão trata do conceito de funções inversas. Enunciado do problema: a função cujo domínio é o intervalo aberto à esquerda em menos infinito e fechado à direita em 1, e a imagem é o conjunto fechado à esquerda em 0, aberto à direita em mais infinito, algebricamente definida por f de x igual a x2 menos 2x mais 1, é uma função bijetora e, portanto, admite uma função inversa f menos 1, cujo domínio é o conjunto fechado à esquerda em 0, aberto à direita em mais infinito, e a imagem é o conjunto aberto à esquerda em menos infinito, fechado à direita em 1. A função inversa f menos 1 é algebricamente definida por... São dadas 5 opções de definição algébrica para a função. Vamos então resolver o problema, obtendo a função inversa de f de x igual a x2 menos 2x mais 1. Inicialmente, porém, vamos fazer uma pequena revisão conceitual, iniciando pelo gráfico desta função f de x. Esta função f de x, na verdade, é um trecho de uma parábola, função do segundo grau. O domínio vai de menos infinito até 1, e o contradomínio vai de contradomínio ou imagem vai de 0 até mais infinito. A raiz dessa equação é o ponto 1, 0. Por outro lado, a parábola corta o eixo das ordenadas no ponto x igual a 0, y igual a 1. Então eu tenho apenas um trecho de uma parábola, porque eu quero que a função seja bijetora e, portanto, que admita uma função inversa. Vamos ver uma passagem rápida sobre o método ou regra prática de obtenção da função inversa. Para calcular a sentença que define a inversa a partir de uma sentença y igual a f de x, a gente procederá algoritmicamente da seguinte maneira. Primeiro, trocamos y por x e x por y. Em seguida, calculamos y em função de x, não esquecendo, porém, de verificar domínio e contradomínio. Vamos fazer aqui rapidamente um exemplo. Obter a inversa da função f de x igual a x ao cubo menos 4. Então, primeiro passo do algoritmo, trocamos y por x e x por y. Então, y igual a f de x, eu passo a chamar f de x. E x ao cubo eu passo a chamar de y ao cubo. Então, troquei y por x e x por y. Em seguida, eu obtenho o valor de y em função de x, ou seja, passo 4 para o lado esquerdo do sinal da igualdade e extraio a raiz cúbica. Então, x é igual a y ao cubo menos 4, então y ao cubo é igual a x mais 4, então y é igual a raiz cúbica de x mais 4. Em tese, essa seria a expressão algébrica da função inversa. Eu devo tomar cuidado, entretanto, porque o domínio da função inversa tem que ser o contradomínio ou imagem da função f. E eu preciso verificar domínio e contradomínio. Então, a função f menos 1, o domínio é o contradomínio de f. E o contradomínio ou imagem de f menos 1 é o domínio de f. Então, eu tenho que verificar para validar a função inversa aqui. Vamos retornar ao exercício. Então, passo 1 do algoritmo. Troco x por y e y por x. F de x é igual a y. Então eu troco por x. E o x eu troco por y. Então eu fico com x é igual a y2
menos 2y mais 1. Entretanto, y2 menos 2y mais 1, se eu recordar, é igual a y menos 1 ao quadrado. Então, na hora de calcular o valor da função, eu tenho que perceber que x é igual a y menos 1 ao quadrado. Agora, eu extraio a raiz quadrada. Só que, extraindo a raiz quadrada e passando 1 por outro lado, y menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de x. Então, se x é igual a y menos 1 ao quadrado, y menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de x. Agora vamos ter que verificar essa questão de sinal aqui. Ora, o domínio e imagem da função inversa são tais que o domínio é o intervalo fechado em zero e aberto à direita em mais infinito. Não daria nenhum problema aqui, com nenhum dos dois casos. A imagem da função inversa é o intervalo aberto em menos infinito e fechado em 1. Então eu observo o seguinte, que quando x for igual a zero, não há problema nenhum, y é igual a 1. Mas na medida em que x tende para infinito, se eu tenho o sinal positivo aqui, o y tende para infinito e não para menos infinito. Consequentemente, o sinal mais não tem sentido aqui. O que vale é o sinal menos. Logo, a função inversa de x é igual a 1 menos a raiz de x. Portanto, a resposta do problema é a opção C. Isso estaria encerrando a questão. Entretanto, apenas para consolidar o nosso conhecimento, vamos apresentar o gráfico da função f e o da sua inversa, embora não faça mais parte da questão, apenas para nós aprimorarmos o nosso conhecimento. O gráfico de uma função f e o de sua inversa, elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que são o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. E a bissetriz é a reta que passa pela origem, y igual a x. Então, a função f de x igual a x2 menos 2x mais 1, nós já obtivemos o gráfico, esse trecho de parábola aqui. E a função inversa é esse outro trecho aqui, que vai de 1 até menos infinito. A gente observa que as duas curvas, tanto f quanto f menos 1, são absolutamente simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, este é o gráfico da função f e da sua inversa. Aqui é a inversa e aqui a função f de x. Isso encerra o exercício. Espero que vocês tenham absorvido bem os passos necessários para a solução do problema. Caso não tenham, caso haja alguma dúvida, não hesitem e podem postar as suas perguntas pelo fórum de dúvidas da plataforma de ensino à distância. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.